Ladrões é um daqueles filmes que provavelmente não vai engajar tanto com os fãs mais assíduos do Aronofsky, enquanto os haters dele, né, que é esse diretor que divide tanto o público, tem gente que não quer ver ele de forma nenhuma, acha ele o pior cineasta da história da face da Terra, enquanto outras pessoas acham ele um grande gênio. E essas pessoas que odeiam muito ele provavelmente não vão achar esse filme tão bom, mas também não vão odiar tanto, até porque, surpreendentemente, esse é o filme com menos cara de Aronofsky que eu já vi. Não necessariamente no sentido de O Lutador também, que é um filme que se diferencia bem do restante dele na carreira, mas ainda tem alguns elementos presentes no cinema dele, né, relação, o personagem do Mickey Rourke e tudo mais, né. Esse daqui não, esse daqui é um filme que, se você não souber quem é o diretor, você jamais chutaria Aronofsky. É curioso, acho que tem uma coisa aqui que é muito curiosa nesse filme, em Ladrões, que eu já adianto que é um filme que eu fico meio dividido, assim, pra mim não é um filme muito marcante, mas também não é um filme que eu acho ruim, achei ele ok, divertidinho, acho super de boa, assim, e é um filme que meio que ele resgata um pouco aquela lógica do cinema anterior, um cinema anterior que foi muito popular ali na época de locadora, também nos anos 2000, tem alguns diretores que fizeram muito esse tipo de filmes, Irmãos Coen, o Guy Ritchie, mas ainda que sejam filmes distintos estilisticamente, que eu já vou chegar lá, mas esse cinema de ter um personagem colocado dentro de uma trama, num submundo do crime, que ele não pertence, que ele não tem nada a ver e ele precisa se virar pra tentar sobreviver. Não vou dizer mais do que isso. Aqui é um filme, inclusive, que tem um grande elenco, acho que tá todo mundo muito bem, principalmente o Austin Butler aqui, que eu acho um bom ator jovem, que muito foi comparado, né, com essa versão nova do James Dean que ele tenta fazer em alguns filmes e tal. Acho que aqui ele tá super bem no filme, e um elenco, inclusive, com algumas participações muito grandes de pessoas muito grandes, de atores, atrizes muito grandes, mas em participações bem pequenas dentro do filme. Mas eu falo que é surpreendente, e quando eu digo surpreendente, não tô dizendo no sentido de surpreendentemente bom ou surpreendentemente ruim, mas apenas uma surpresa que seja dessa forma a partir de um filme do Aronofsky. Que mais me pega aqui é que eu citei, por exemplo, os Irmãos Coen, eu citei, por exemplo, o Guy Ritchie, e quando eu vi que esse era um filme que ia meio nessa linha de filme de submundo do crime, com vários personagens, várias tramas, várias reviravoltas, eu achei muito que que poderia ir esse filme na linha desses diretores, né, sobretudo o Guy Ritchie, né, que é esse diretor super expansivo, que deixa muito clara o uso da montagem, o uso de seus artifícios e tudo mais. Eu achava que o Aronofsky iria nesse lugar só sabendo mais ou menos a premissa básica e a lógica, o gênero do filme. E aí que entra o que pra mim é o mais surpreendente, porque o Aronofsky, ele é esse diretor super hiperbólico, né, super hiper dramatizado, seus filmes, tudo exagerado, como ele trabalha muitas vezes os simbolismos, né, então tudo é meio grande, tudo ganha um ar meio profundo demais, ou que tenta ser profundo demais, gritado demais. É esse diretor que ele não é nada sutil, digamos assim, né? A gente vê filmes dele como Mãe, como A Fonte da Vida, como Noé, por exemplo, como Requiem para um Sonho mesmo. Com exceção, talvez, do Lutador, todos os outros filmes dele são todos muito grandes nesse sentido, né? Mesmo quando são filmes pequenos, entre aspas, ele tenta tornar esse filme grande, esse filme pomposo, esse tipo de coisa. E aqui, pelo contrário, Ladrões é um filme sóbrio, é um filme extremamente sóbrio em todas as suas escolhas estilísticas, né? É um filme que ele em nenhum momento chama atenção pra si, inclusive aqui ele vai ser fotografado com um tom bem mais natural, principalmente como os filmes daquele período meio que eram filmados, mas também não tem aquela pretensão de muita gente do cinema independente de usar uma película mais marcada, esse tipo de coisa. Não, aqui é tudo muito natural, é tudo muito, não diria básico, mas é tudo muito sóbrio mesmo, né, nesse sentido. Então é um filme que ele vai se sustentar muito mais pelo seu personagem, pela trama, pelas suas reviravoltas, pelas suas brincadeiras, né, porque ele vai ter várias piadinhas aqui no meio do caminho, e ele consegue trabalhar relativamente bem toda essa dinâmica de aparição de personagens, essa dinâmica de surpresas que a gente não espera na trama, de reviravoltas, de entrada de novos personagens, mas é que tudo meio que por uma perspectiva diferente do que o Guy Ritchie faz muito, de ir pra vários personagens diferentes. Aqui não, aqui a gente fica com o personagem do Austin Butler meio que vendo o que ele tá vendo o filme inteiro, né? Então a gente meio que sabe só o que ele tá
sabendo. Nesse sentido, esse filme ele tem cara um pouco de cinema independente dos anos 90, assim, ou até um pouco de alguns filmes, alguns diretores do cinema dos anos 70, do cinema dos anos 80 americano. É um filme bem direto em algum sentido, apesar de que a partir do momento que ele é direto também ele vai entrando nessas várias reviravoltas, mas ele é um filme que, como eu disse, é muito surpreendente o fato dele ser um filme sóbrio, um filme seco em alguns aspectos, né? Tem um ou outro momento apenas, principalmente como ele reforça os sonhos, reforça o acidente, né? Mais sonhos não, né? Mais lembranças e tudo mais. Ele ainda faz alguma coisinha aqui e ali, mas no geral é um filme muito direto. O que faz parecer, e que muita gente na cabine de imprensa, na sessão pra imprensa, estava falando, que é um filme de encomenda, que a gente chama, né? Então é aquele filme que o diretor, quando ele não tá tendo muitos filmes com bilheteria alta, o que tá acontecendo com o Aronofsky, né? Os últimos filmes dele não fizeram tanto sucesso de bilheteria, se eu não me engano. Quando o diretor tá meio que nessa, muitas vezes ele aceita um projeto do estúdio, aqui um projeto baseado em um livro também, e a partir disso ele meio que só executa aquilo que foi dado pra ele, né? Ele não coloca tanto da personalidade dele, não coloca tanto da assinatura dele, mas ele basicamente faz um filme, pega essa adaptação e adapta da forma mais, como eu disse, sóbria, acho que essa é a melhor definição, por isso que eu tô repetindo ela, mais sóbria possível aquilo que vem provavelmente da literatura, provavelmente porque eu não li o livro que dá origem a esse filme aqui. E tem um pouco essa cara mesmo, o que em algum sentido nunca é muito bom a partir do momento que principalmente diretores que tem um nome, que tem um estilo marcado, é sempre interessante a gente ver esses diretores mantendo a sua personalidade, mas ao mesmo tempo o Aronofsky às vezes ele se perde demais na própria personalidade, né, nesse próprio exagero, nessa própria pretensão de querer fazer tantas coisas. Eu, como eu disse, eu gosto de alguns filmes dele, não gosto tanto de outros, né, pra mim é bem 50-50, assim, gosto de metade dos filmes dele, não gosto muito da outra metade, mas também longe de detestar, longe de achar um gênio. Só que nesse sentido, vindo, por exemplo, de um filme como A Baleia, que já é esse filme que grita muito, por mais que seja muito focado no personagem, é um filme que grita muito em seu estilo, grita muito o que ele tá querendo dizer. Aqui, Ladrões, há uma disparidade muito grande que, de alguma forma, foi aproveitável, eu diria, assim. Acho um filme que, pelo menos, eu consegui me divertir o suficiente, um filme de 1h45 honesto, digamos assim, né? Mas não é grande coisa, assim. É um filme até que o lançamento dele é bem estranho, não sei se há uma busca comercial maior, porque é um diretor que geralmente os seus filmes eles vêm carregado, por exemplo, para passar em festivais de cinema, para buscar premiações. Não é o caso desse daqui, né? É um filme que ele chega sem alarde meio que nenhum, né? Filme que chega pela Sony, mas que vocês provavelmente não escutaram falar muito nesse filme, eu não tinha escutado falar muito nesse filme, não rodou, meio que não rodou festivais, e ele simplesmente chega no cinema, assim, do nada, com alguma divulgaçãozinha a partir de agora. Enfim, acho que é isso, é um filme que não tem tanto o que se comentar, acho que é muito mais olhar pra ele como uma aventurinha isolada, assim, e perceber como ele reflete o restante da carreira do Aronofsky, ou melhor, como ele não reflete o restante da carreira do Aronofsky. Filme que é bem distinto mesmo, assim. É bem sem a cara dele. Pro bem e pro mal. Algumas pessoas vão gostar por isso, algumas vão desgostar por isso, algumas vão ficar meio nhé por isso. Eu fico quase nesse meio do caminho, mas um pouco mais pra gostar do que pra desgostar. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado pra ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.